Bom dia. O presente trabalho de epidemiologia trata das doenças cardiovasculares em idosos. Os alunos participantes são do curso de enfermagem UFSC 19.2. Alessandra, Amanda, Ana, Gabriela, Henrique, Jade, Laura, Milena e Natália. A escolha do tema se deve por conta da disciplina de processo de viver humano, em que o grupo foi enviado para trabalhar na Cachoeira do Bom Jesus, bairro do município de Florianópolis, e a partir disso, com a análise da territorialização, nós encontramos o lar de longa permanência 7. Bom, para termos uma melhor compreensão do tema, primeiramente precisamos entender como está a pirâmide demográfica brasileira. Em 1980, a pirâmide teve uma base larga, que significava uma população de crianças e adolescentes alta, e um pequeno topo que representava poucos idosos na população. Já nesse ano, em 2020, temos uma pirâmide com um centro largo, que significa uma grande quantidade de adultos e jovens. Logo, a projeção para 2050, no topo ficará largo, projetando uma sobrevida no país. Mas, em Floripa, em 10 anos, a mudança foi no centro e um pouco no topo da pirâmide, mostrando que houve um leve acréscimo na sobrevida dos idosos e na população adulta e jovem. A partir dessas pirâmides, nós podemos calcular a razão de dependência e a taxa de envelhecimento. A razão de dependência é uma relação entre a população que está potencialmente inativa, ou seja, de 0 a 14 anos ou 65 anos ou mais de idade, e 65 anos ou mais de idade, e a população potencialmente ativa, que é de 15 a 64 anos de idade, de acordo com o censo que está sendo feito. A taxa de envelhecimento se refere ao número de pessoas de 60 anos ou mais de idade para cada 100 pessoas menores de 15 anos, na população residente em determinado local geográfico no ano considerado. A partir dessas taxas, nós podemos acompanhar como está o crescimento populacional. Podem ser efetivadas políticas públicas e aplicar tendências de dinâmica geográfica. Avaliação de tendências de dinâmica geográfica. Se esses valores encontram-se altos, significa então que a transição demográfica está em estágio avançado. Segundo a tabela, a estrutura etária da população do município de Florianópolis teve um avanço na taxa de envelhecimento. Em 2000, a taxa de envelhecimento era de cerca de 5,58 e a taxa de envelhecimento da população em 2010 passou para 7,50. A razão de dependência acabou diminuindo, passando de 41,77 para 34,05. Bom, nessa tabela, a gente pode ver a relação entre as regiões do Brasil e a relação das idades dos idosos. Então, na região sul, de 65 a 69 anos, nós temos 1.236.625 idosos, e assim com cada idade. No total, na região sul, nós temos 3.467.625 idosos, que torna o terceiro estado do Brasil com mais idosos. Já nesse slide, nós temos a faixa etária da população da Cachoeira do Bom Jesus, aqui em Florianópolis. No gráfico de pizza na direita, nós temos a faixa etária da população em 2010, sendo que os idosos de 65 anos e mais representavam 4,2% da população, sendo 104 da população. Já na tabela, na esquerda, nós temos já dados de 2015, que o valor de idosos passou a crescer para 5,4%, contando com 378 idosos. Segundo uma estimativa da ONU, como mostrado nessa tabela, feita em 2019, o Brasil está no caminho para se tornar um país idoso. A estimativa é de 1 em cada 4 pessoas no Brasil tendo 60 anos ou mais
em torno de 2060. Isso se dá por conta da expectativa de vida, ela dá um pulo muito grande, já que hoje em dia, para as mulheres, nós temos uma expectativa de 80 anos e 73 anos para os homens, enquanto em 2060 a previsão é para que fique em 77 para os homens e 84,2 para as mulheres. Isso se dá por vários motivos, por exemplo, um aumento da expectativa de vida e um menor desejo de ter filhos por conta de uma prioridade na carreira das pessoas. Então, por conta disso, a gente tem que pensar em coisas como melhorar a qualidade de vida e junto disso a gente vai vir políticas públicas para melhorar a saúde em relação a, por exemplo, mais atividades físicas e coisas do gênero. Então, a gente tem a taxa de fecundidade total, e no ano de 1960, ela era superior a 6 filhos por mulher no Brasil, e acabou caindo para 1,9 filhos por mulher, segundo o censo de 2010. Foi feita uma previsão para o futuro, e a hipótese alta, a quantidade subiria um pouco em relação ao patamar atual, que ficaria em torno de 2,3 filhos por mulher durante o século XXI. Já a hipótese média da taxa seria por volta de 1,8 filhos por mulher, e na baixa cairia imediatamente e ficaria em torno de 1,3 filhos por mulher entre 2020 e 2100. Durante as nossas pesquisas, a gente viu que as principais causas de morte no Brasil seriam doenças crônicas não transmissíveis. E essas doenças crônicas não transmissíveis seriam doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes mellitus e neoplasias. As doenças cardiovasculares estão como a principal causa de morte no Brasil no ano de 2017, como a gente pode ver nesse gráfico da direita. Nós calculamos a taxa em relação a essa tabela de doenças cardiovasculares e a gente viu que a taxa no ano de 2017, 33 pessoas a cada 100 habitantes morriam por doenças cardiovasculares, ou seja, a proporção aproximadamente seria que 33% das mortes que ocorreram em 2017 foram por doenças cardiovasculares. Já a razão, nesse mesmo ano, foram 180 mortes a cada 100 mil habitantes no Brasil. Como visto antes, as doenças crônicas não transmissíveis são as principais causas de morte entre os idosos. Entre elas estão as neoplasias, que podemos ver no gráfico da direita, o número geral de óbito de idosos por alguma neoplasia, em proporção. Nesse gráfico, a gente consegue ver que em 2015 a gente teve o maior número de óbitos por algum tipo de neoplasia, sendo em 2003 o pico de maior número de óbitos por neoplasias específicas de pulmão ou brônquios, como mostra o gráfico à esquerda. A gente consegue ver que em 2005 teve uma queda muito grande nesse número. Esse número continua relativamente baixo até 2010, onde a gente tem o menor número de óbitos por neoplasias de pulmão ou brônquios, e desde então ele vem aumentando, o que mostra que a gente precisa ter, sim, uma maior atenção em relação a esse tipo de cuidado. Outras causas de morte muito grandes são as cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte na população brasileira há várias décadas, e os idosos não estão por fora dessa realidade, inclusive são grande parte desse número. O posicionamento da atenção básica é fundamental para reverter esse quadro. No Brasil, estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia nos mostram, com base em análises realizadas de 2006 a 2010, que a proporção de mortalidade em idosos por doenças cardiovasculares diminuiu nos estados da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e apresentou um aumento considerável nas regiões Norte e Nordeste. Na tabela, aqui, mostra o declive da taxa de mortalidade nos idosos por doenças do aparelho circulatório. Isso se deve à qualificação de informação, realocação dos óbitos por causas mal definidas e melhoria da assistência à saúde nessas regiões e ao passar dos anos também. Aqui nós temos uma frase da OMS de 2006 que diz: na área física, como os exercícios, observa-se a redução do risco de morte prematura, doenças do coração, acidentes vascular cerebral, câncer de cólon e mama e diabetes tipo 2, bem como atua a prevenção ou redução da hipertensão arterial, previne o ganho de peso ponderal, diminuindo o risco de obesidade,
Auxilia na prevenção ou redução da osteoporose, promove bem-estar, reduz o estresse, a ansiedade e a depressão. Ao observar os indicadores calculados no município de Florianópolis, entre o número de internações de idosos por doenças do aparelho circulatório para o número de óbitos de idosos por doenças do aparelho circulatório, observa-se que de 1.244 internações, aproximadamente 49% dos idosos acabaram falecendo. Esse gráfico é um estudo de base populacional feito entre 2009 e 2010 em Florianópolis, com 1.656 pessoas acima de 60 anos. Nele, percebe-se que a prevalência de atividade física no lazer foi de mais ou menos 29%, sendo os mais ativos os homens. Nesse mesmo estudo, os idosos relataram que a existência de calçadas, ciclovias, trilhas e a presença de amigos melhorava o ânimo deles para a prática da atividade. Contudo, observa-se que a maioria dos entrevistados, por volta de 70%, são insuficientemente ativos. Nessa tabela do CISAP, com dados de 2013, temos a proporção dos idosos fisicamente inativos, que seriam aqueles que não costumam ir a pé ou de bicicleta até o serviço, não andam a maior parte do tempo, não praticam exercícios físicos e nem coisas assim. No Brasil, essa proporção é de 37%, enquanto que nas grandes regiões, o Sul lidera, aparecendo com 45%, quase 46%. Já em Santa Catarina, esse percentual está por volta de 31%. A prática regular de atividade física reduz o risco de morte por doenças cardiovasculares, que é o tema estudado por nós. Além disso, também auxilia no controle de peso e funcionamento corporal, evitando as perdas funcionais e preservando a independência dos idosos, melhora o controle da pressão arterial, melhora também a qualidade de sono deles, melhora da resposta imunológica e também ajuda na melhora da enfermidade venosa periférica, entre os outros que podemos ver aqui. Bem, os locais onde são oferecidas atividades gratuitas para idosos em Florianópolis são os seguintes. Tem o CRAS de Capoeiras, que lá oferece ginástica, café da manhã, dinâmicas e orientação sobre saúde, educação, independência e bem-estar. Tem o Centro Dia da Pessoa Idosa, que fica no Parque Municipal do Córrego Grande. Lá também é oferecido atividades físicas, lúdicas e de estimulação cognitiva, incluindo apoio na administração de medicamentos, alimentação e higiene, cuidados pessoais, massagem e oficinas de bem-estar. Tem também o CRAS do Centro, que fica ali na prainha, que oferece oficinas de argila e palestras e passeios. Um dos projetos mais fortes que tem agora em Florianópolis é o Felicidade em Atividade. Ele oferece projetos nas regiões do Norte, Sul, Leste e Continente, aqui de Florianópolis, com vários tipos de atividades físicas. O projeto Floripa Felicidade promove a saúde física e mental dos idosos, além de também contar com ações para melhorar a qualidade de vida dos idosos. São mais de 100 grupos e 4.000 idosos são contemplados com um projeto da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Florianópolis. O grupo de idosos do continente foi campeão de vôlei na primeira etapa do Campeonato Estadual da Terceira Idade. Bem, ali em Canasvieiras, que é onde abrange o CRAS e é onde o Floripa Feliz também fica, eles
ficam na paróquia, deixa eu só aumentar aqui que eu não enxergo. Eles trabalham na paróquia Nossa Senhora da Guadalupe. Mas nesse momento, nesse ano, não está sendo feita nenhuma atividade devido à pandemia. Mas ali tem os horários, tem os dias certinhos de quando funciona. Aqui são umas imagens do grupo de vôlei. Então, as atividades recomendadas para a terceira idade, segundo o Ministério da Saúde, são exercícios posturais, que o mais conhecido é o Pilates, jogos de modalidades esportivas, alongamentos e relaxamentos, exercícios respiratórios, exercícios contra a resistência, como musculação e ginástica, caminhada e corrida, natação e hidroginástica, práticas orientais, dança e capoterapia, que é uma terapia alternativa onde se utiliza elementos da capoeira adaptado para pessoas sem hábito de atividade física. E aqui, por último, a gente tem todas as referências bibliográficas do trabalho. A gente gostaria de agradecer todo mundo. Queremos ver os outros vídeos das outras unidades. E é isso.